Deltan Dallagnol estava demorando, né, para avançarem com essas propostas de censura e tentando passar isso justamente para o Cássio Nunes Marques, que é o vice-presidente do tribunal que vai organizar essas regras. Me chama a atenção e espanto sempre que as regras da disputa eleitoral sejam definidas sempre no ano da eleição, né? É uma coisa doida, né? Porque parece que a gente nunca consegue chegar a um consenso ou regras simples que funcionem. Cada ano eleitoral surge uma interpretação e maneiras diferentes de se conduzir o pleito. Parece que o Brasil tem uma dificuldade mesmo de lidar com regras eleitorais. Mas o que dizer dessa mobilização do PT para tentar criminalizar e proibir o impulsionamento, ainda que seja de uma pessoa física, na pré-campanha com críticas ao governo? Mas essa prática do Tribunal Superior Eleitoral emitir uma série de regulações no ano eleitoral é antiga. A gente tem leis eleitorais e tem um princípio de que você só pode mudar a lei eleitoral ali um ano antes da eleição, mas na prática acontece que no ano das eleições o Tribunal Superior Eleitoral ele acaba fazendo uma série de resoluções, uma série de regras que acabam criando novas regras para as eleições, que não só preenchem a lacuna da lei, mas que criam novas possibilidades, que criam novas proibições. É uma prática de ativismo judicial do Tribunal Superior Eleitoral atropelando o Congresso Nacional, que existe desde muito tempo. Poderia o Tribunal Superior Eleitoral fazer regras? Poderia, mas apenas nos vácuos da lei, quando a lei lhe delega poder regulamentar para certas situações. E não simplesmente de modo amplo e restrito, como o tribunal tem feito ao longo dos anos e como as cortes superiores têm referendado. Então, esse é o contexto dessa nova regra que vem. E quando eles trazem resoluções como essa, Tosi, normalmente eles estão atualizando resoluções dos anos anteriores. Então, provavelmente, o que está acontecendo agora? O Tribunal Superior Eleitoral ele está apresentando propostas de resolução que abarcam as resoluções das eleições anteriores, os avanços, vamos dizer, das próprias resoluções das eleições municipais, e tem por base lá as resoluções da última eleição geral, a eleição de 2022, e traz uma proposta com atualizações para ouvir nesse processo. Eles ouvem a sociedade, ouvem entidades, ouvem partidos para aperfeiçoar aí a proposta. Nesse tema que você disse, ele é um pouquinho confuso, eu vou tentar ser didático aqui para as pessoas entenderem. No ano eleitoral, todo mundo pode fazer posts e manifestações criticando outras pessoas, ainda que essas outras pessoas sejam pré-candidatos a determinados cargos eletivos. Ainda que isso possa ser considerado uma crítica que tenha uma conotação negativa. O que você não pode antes da campanha eleitoral? A campanha eleitoral vai começar em 15 de agosto. O que você não pode antes? Você não pode fazer propaganda eleitoral, seja positiva, seja negativa. E preste atenção, quando você faz uma propaganda eleitoral negativa lá no período eleitoral, a partir de 15 de agosto, você não pode impulsionar uma propaganda negativa. Você pode sim impulsionar uma propaganda positiva, ou seja, o candidato ele pode falar bem dele mesmo, pode exaltar suas qualidades, mas ele não pode impulsionar, ou seja, pagar para que as redes sociais de fundo deem um alcance maior a críticas que ele faça a outros candidatos, uma propaganda negativa. Ou seja, a propaganda negativa, a crítica a outro candidato, de um candidato a outro no período eleitoral, ela tem que ser espalhada organicamente. Sorte de quem tem uma grande rede social, né? Quem tem uma rede social pequena não vai conseguir fazer a sua crítica chegar longe. Mas essa é a regra que existe hoje. E qual é o ponto agora? Vejam, o governo, o PT, ele quer proibir que você possa agora fazer críticas ao governo e impulsionar as críticas ao governo. Veja, a gente não está falando de propaganda eleitoral negativa. A gente está falando de crítica ao governo, que é legítima numa democracia, que é permitida, que se você quiser botar dinheiro para impulsionar, o problema é teu, você vai e impulsiona. Só que o governo, o PT, quer proibir isso. Vejam, a resolução do TSE, ela fala o seguinte: você agora, em pré-campanha, você não pode fazer uma propaganda eleitoral antecipada negativa, ou seja, você não pode criticar e atacar outros candidatos fazendo menções às eleições com elementos de disputa eleitoral. E aí essa resolução, ela ressalva expressamente: você pode sim criticar o desempenho do governo, da administração pública.
ainda que você possa impulsionar isso. Isso é possível, desde que você não faça uma crítica eleitoral, desde que você não diga, por exemplo, ele é um mau candidato, não vote em fulano, não vote em ciclano. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, na resolução, está permitindo essa crítica, inclusive impulsionamento. Mas o PT quer lá e quer proibir. Por quê? Porque eles não querem que sejam impulsionadas e difundidas críticas ao governo federal, críticas ao Lula. Só que isso é restringir a liberdade de expressão básica de criticar o governo, criticar políticas públicas. Então, se uma entidade, vamos dizer, que defende pessoas autistas, ou que defende direitos dos animais, ou que defende determinadas políticas públicas, ambientais ou do agro, quer criticar uma política pública do governo e quer que isso chegue a muitas pessoas, quer impulsionar isso, aí não pode porque é o governo federal. Ah, vamos e convenhamos, isso é censura, isso é restrição de liberdade de expressão. Qual o argumento do PT para ser absolutamente justo com o que eles estão pedindo? O argumento deles é o seguinte, eles estão dizendo, olha, veja bem, o que essa resolução está autorizando é que você critique o governo federal, indiretamente critique o Lula, mas o Lula não pode fazer uma crítica negativa a outros candidatos. Mas espera aí, o Lula não pode só fazer propaganda eleitoral negativa. E quando você critica o governo, você não está fazendo propaganda eleitoral negativa, você está criticando a gestão, o governo federal. E mais, não existe um desequilíbrio porque o governo ele tem o ônus e tem os bônus. Ele tem o ônus decorrente dele fazer a administração pública e poder ser criticado, inclusive mediante impulsionamento, mas ele tem um baita bônus, que é uma máquina pública na sua mão. E vamos e convenhamos de novo. Então você pode fazer agora uma escola de samba desfilando dentre as principais escolas de samba, como grupo principal das escolas de samba, com a primeira, Acadêmicos de Niterói, entrando em horário nobre de TV, fazendo uma música que é praticamente aí uma ode, um elogio, uma defesa de Lula, candidato, Lula melhor presidente, do herói nacional, chamando Lula ali de o herói do povo, entoando hino que é praticamente aí slogan eleitoral petista, slogan eleitoral de Lula, olê, olê, olá, lulá, lulá, ainda criticando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é um falso mito, dizendo que ele tem as mãos de sangue, criticando a direita, falando sem anistia, isso em horário nobre, que é uma pré-campanha eleitoral descarada. O PT vai e apoia isso, mas aí agora não quer crítica ao governo. É uma baita de uma hipocrisia. Eu também que lembrou, né? Eles podem sambar, né? Os petistas querem sambar e em plena campanha eleitoral com recursos públicos pagando esses desfiles, mas não querem aceitar críticas impulsionadas, mesmo que seja pelo cidadão, pessoa física, contra o governo. Falar mal do governo, aí não pode. Já não pôde muito, não houve essa liberdade nas eleições de 2022, né? Foram muito cerceadas as manifestações de opiniões. Mas agora começou mais cedo, né? Mais cedo a campanha eleitoral já está essa disputa, Francisco. Essa resolução nova, ela está, na verdade o que o PT está pedindo é que seja mantida a resolução que impedia isso. Isso já estava na resolução anterior de 2022. É bom lembrar que o contexto da eleição de 2022 foram as mais absurdas possíveis em termos de cerceamento à liberdade de expressão. E é preciso a gente fazer aqui uma análise do que é o nosso sistema eleitoral e da justiça eleitoral. Tem alguns think tanks que fazem análise comparativos, estudos a respeito dos regimes e sistemas eleitorais, e o Brasil é muito elogiado por conta do voto eletrônico, da velocidade com que se é apurado, essa parte de como as eleições acontecem e como elas são apuradas. Normalmente a gente tem notas boas porque as coisas acontecem de maneira rápida, digamos assim, e eficaz. Porém, quando a gente sai desse universo e vai para o universo da campanha eleitoral em si, quer dizer, da liberdade dos candidatos de poderem falar, de poderem criticar, nós somos talvez o país que menos liberdade de expressão permite em época eleitoral e pré-eleitoral. E é curioso até, se o nosso espectador quiser comparar, por exemplo, fazer uma rápida pesquisa para ver como é que é feito esse controle ou não controle das expressões em época eleitoral. Nos Estados Unidos, por exemplo, para pegar um oposto, mas não precisa nem ir tão longe, só ir, se você for para a Argentina e para o Chile, você verá que a preocupação dos sistemas eleitorais tem a ver com o abuso de poder econômico. Né? Então, por exemplo, isso que o PT está pedindo, não é preciso você proibir o impulsionamento,
Mas é perfeitamente possível de você ver se não há abuso econômico na quantidade de dinheiro que ultrapassa os limites, os tetos que são estabelecidos. Isso é muito rigoroso, tanto no Chile quanto na Argentina. Mas não há um rigor e um controle com relação ao conteúdo do que vai ser dito. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!